Salmos 84, a partir do versículo 1, que diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. O Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contemplam o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Que texto maravilhoso. E é neste salmo que eu quero trazer a palavra esta noite. Quero falar sobre o tema anseio pela casa de Deus. É sobre esse assunto que eu quero trazer uma palavra à igreja, aos irmãos que estão nos ouvindo aqui. E nós vamos entender. Alguns vão dizer que quem escreveu este salmo foi Davi, devido a algumas expressões que são, podemos dizer assim, bem características dele. O salmo é escrito, para os filhos de Corá. Mas alguns vão dizer que quem escreveu, quem compôs foi Davi. Outros não confirmam esta ideia. Mas nós vamos entender aqui que o salmista que compôs este salmo, ele estava longe do templo. De alguma forma, ele estava impossibilitado de ir na casa de Deus. Mas nós vamos ver também aqui neste salmo que este salmista, ele vai revelar o seu desejo, ele vai revelar o seu anseio e a importância para ele, a importância que tinha o templo, a importância que tinha a casa de Deus para ele. Este salmo aqui, ele vai refletir o desejo de uma alma de viver em comunhão com Deus. É muito bonito este salmo. O desejo de uma alma de viver em comunhão com Deus. Este salmo aqui, ele revela aqui um anelo no coração do salmista pelas coisas de Deus, mas não era simplesmente um desejo, mas era um anelo, um anseio, um desejo resultado do amor que este salmista tinha por Deus. Por Deus. Então nós vamos ver aqui a expectativa que ele tem pelo culto a Deus. E nós vamos aprender também a ver alguns dos benefícios que alguém que anseia pela casa de Deus, alguém que ama a casa de Deus, vai ter em sua vida. Nós vamos aqui para o versículo 1. Ele vai dizer assim,
Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Então, só olha para o templo, só olha para os tabernáculos de Deus desta maneira quem tem amor. O olhar do salmista aqui, ó, quão amáveis são os teus tabernáculos. Para mim, são amáveis. Só tem esse olhar para a casa de Deus quem tem amor por Deus. E nós vamos aprender, eu quero que os irmãos atentem bem para cá, nós vamos aprender na Bíblia, que Deus, ele não habita em construções feitas pelo homem. Deus não habita nessas paredes. Deus não habita. Você vai ver muitas vezes a Bíblia, o próprio Deus dizendo que eu habito no meio dos louvores do meu povo, habitarei entre vós. Mas Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas ainda assim, nós devemos ter reverência pelas casas que foram construídas e consagradas a Deus. Veja bem, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas nós devemos ter reverência pelas casas que foram construídas e consagradas a Ele. Nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, mas os lugares especiais construídos são importantes para a nossa organização, para a estruturação do culto ao Senhor. É importante. Quem foi que mandou construir o tabernáculo? Deus. Quem mandou construir o templo em Jerusalém? Deus. É na congregação, no templo onde a congregação se reúne, que a igreja se une ali para a adoração, para a oração, e nós vamos ver tudo isso aqui. É na congregação, é no templo aqui, quando nós nos reunimos, que as ovelhas são pastoreadas, são alimentadas. Aonde o ministério pastoral tem a sua finalidade, a sua importância, a sua grandeza, a pregação no púlpito, o alimento, os ministérios, os dons. É claro que isso não se resume somente aqui, mas nós estamos falando sobre o templo, sobre a congregação, sobre a casa consagrada a Deus, sobre o lugar que foi consagrado a Deus, para que a sua igreja, o seu povo ali se reúna. E nós estamos falando sobre anseio pela casa de Deus. Nós vamos ver esse anseio, essa expectativa aqui no salmista. Ele vai dizer: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Tem crente que está por aí com essa ideia maligna dos desigrejados, dizendo: eu sou igreja. Como se ele fosse um membro amputado, e como se um membro amputado pudesse viver fora do corpo. Igreja é rebanho, é ajuntamento, é corpo, são membros ligados, é o corpo de Cristo. Então, nós estamos falando aqui também dessa expectativa no coração de um crente sincero, um crente que pode congregar. Porque tem aqueles que podem, mas não querem, e aqueles que querem, mas devido a muitas circunstâncias, não podem. Não é sobre esses que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando sobre o anseio pela casa de Deus, porque deve haver isso no coração de todo crente que está bem com Deus. Veja o salmista: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. E ele vai falar que a expectativa dele de estar na casa de Deus. Ele vai dizer: a minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. Mas, olhe bem aqui para mim, essa expectativa dele, esse anseio dele pela casa de Deus, não era simplesmente pelo templo, não era pela construção, não era somente pela casa, era antes de tudo pelo Deus da casa.
Porque se nós não temos expectativa pela casa de Deus, é porque há muito tempo nós já perdemos a expectativa pelo Deus da casa. Quando não há amor pela casa de Deus, é porque há muito tempo já se perdeu o amor pelo Deus da casa. Ele vai dizer, a minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração. Aí veja, agora ele vai dizer, por que ele tem anseio pela casa de Deus? Ele vai dizer, o meu coração, a minha carne, clamam pelo Deus vivo. A minha expectativa pelos atos é por causa dele. É por causa do Deus vivo, do Deus que está lá. Quando o seu povo se reúne. Não está lá como os ídolos do mundo, que tem pés, mas não andam. Que tem mãos, mas não apalpam. Que tem nariz, mas não cheira. Que tem ouvidos, mas não ouve. Que tem corpo, mas não vive. Ele chama Deus de o Deus vivo. O Deus vivo. A minha carne, o meu coração está anelante. Clamam pelo Deus vivo. E aí, o salmista aqui vai falar da sua admiração. Irmãos, isso aqui é muito bonito. Ele vai falar da sua admiração, da admiração que ele tinha pelos pássaros. E tem alguns pássaros que eles nunca vão fazer ninhos em casas. Eles não têm essa... Achei interessante. Um certo... Quem está me ouvindo, diga amém. Certo documentário, que eles registraram, me parece que 5 milhões de espécies de animais, seres. E aí alguém colocou a seguinte expressão, 5 milhões de formas de viver diferente. Porque é assim mesmo. Se você olhar em sua volta, cada inseto, cada animal tem a sua forma de viver, o seu habitat, o lugar onde ele vive, o que ele vai se alimentar, a forma, tudo. Ele vai falar lá de 5 milhões de formas de viver diferente. Existem centenas de pássaros, mas nem todos os pássaros procuram casas para fazer morada. Mas ele vai observar que lá nos templos, no templo, nos átrios de Deus, ele vai falar do pardal, da andorinha. Aqui ele pode falar, essa expressão aqui pode ser referência a qualquer pássaro que faça ninhos em casas, em santuários, moradas. Aqui no templo. Ele vai falar dessa admiração que ele tinha pelos pássaros. Ele vai dizer o seguinte, ó. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus. E ele não vai falar aqui, olhando para os pássaros. Veja que ele está distante do templo. Ele está anelante, ele está desejoso em ir para o templo. Mas ele não está admirando aqui pássaros que simplesmente passam voando, ou uma passagem rápida pelo templo. Ele está falando aqui de pássaros que fazem os seus ninhos ali. Ele está dizendo, Senhor, eu queria estar, olhe para cá, olhe para mim. Ele diz assim, Senhor, eu tenho tanta vontade de estar na tua casa, que eu queria ser como aqueles pássaros, o pardal, a andorinha, que fazem ninhos lá no templo. Ele não está falando aqui de pássaros que vai lá uma vez na vida e pega o seu caminho, não. Ele está falando de pássaros que constroem no templo ali. Ele está fazendo referência daqueles que ficam lá, que fazem os seus ninhos ali. E não somente eles, não somente para eles, mas ele diz, até a andorinha, o pardal, encontrou casa e a andorinha, ninho para si e para os seus filhotes. Eu queria estar lá, Senhor. Eu quero que os irmãos entendam que existe um coração por trás dessas palavras aqui. Existe uma vida anelante. Ele está dizendo, eu me lembro dos pardais, da andorinha, que lá fez um ninhozinho dela lá, e ele fica o tempo todo lá no templo. Eu queria ser assim. Isso é muito bonito.
Isso é muito bonito. Havia no templo 2 altares. O altar para os sacrifícios e o altar para o incenso. Isso aqui aponta para a obra de Cristo. A obra expiatória de Cristo é a obra intercessória de Cristo. Porque o incenso ali fala da intercessão. Porque Cristo é nosso intercessor e intercede por nós. O altar do sacrifício, os animais eram sacrificados no lugar, aquilo ali apontava para o sacrifício de Cristo no lugar dos pecadores. Uma obra expiatória, uma obra vicária. E o salmista olha para aqueles pássaros ali e ele vai admirar. Porque tem gente que não tem essa expectativa. Quem sabe, no coração dele, ele sabe, se eu pudesse ter asas para voar e ir para a tua casa, para os teus tabernáculos. Mas tem gente que não tem expectativa pela casa de Deus. Entra semana, entra mês, sai mês, ano, sai ano. E principalmente agora nesse negócio de online, fica no online. E não comunga não com a igreja, com o corpo, com o rebanho. Eu não estou descartando aqui a importância de você pesquisar, de você assistir uma mensagem, uma pregação, mas nós temos que estar aqui, ó. Tem que ter anseio pela casa. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Algumas pessoas, elas sentem inveja, elas admiram as pessoas que vivem entregues aos seus prazeres, aos prazeres mundanos. Tem gente que muitas vezes está na igreja, ele sente inveja, admira a forma de viver do fulano, do ciclano, do mundano, daquele que é entregue à luxúria, do imoral, do indecente. Mas sabe o que é que o salmista admira aqui? Sabe quem é que o salmista, para quem é que ele estava olhando e anelando viver daquela forma? Ele está olhando para aqueles que viviam perto do templo, que podiam morar perto do templo. Quem, pastor? Os sacerdotes que moravam perto do templo, os levitas que moravam perto do templo. Olha o que é que ele vai dizer aqui no versículo número 4. Veja bem, leia bem na sua Bíblia, versículo 4. Do capítulo 84, do Salmo 84, versículo 4, que diz: bem-aventurados os que habitam em tua casa. Ele está fazendo uma referência aqui daqueles que moravam lá, daqueles que tinham a oportunidade de estar lá o tempo todo. Ele está dizendo: bem-aventurados são aqueles que podem estar lá o tempo todo, continuamente. Os sacerdotes que estavam trabalhando, os levitas que estavam trabalhando, ou mesmo aqueles que tinham a oportunidade de ir, que tiveram a oportunidade de ir ao templo. Tem gente que está em casa, que ele se espelha, no irmão que fica em casa. Na hora do culto, aí ele senta no alpendre. Aqui no Maranhão, o maranhense tem algumas coisas que o maranhense tem que fazer, a maioria deles. É quando vai jantar, botar a perna em cima da cadeira, ou almoçar. Ou quando ele vai sentar no alpendre, tem uns que tem que botar aqui a camisazinha no ombro. Somente o homem. Aí tem uns que botam a camisazinha no ombro e fica lá no celularzinho. Aí o vizinho do lado diz: irmão, não vai não. Rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar por aqui também. Aí ele se espelha nos que não vão. O salmista disse: bem-aventurados os que habitam na tua casa continuamente. Ele estava olhando para aqueles que iam, aqueles que moravam lá, que tinham a oportunidade de estar lá. Ele disse: eu queria estar lá, como aqueles pardais, como aquelas andorinhas que fizeram um ninho, que estavam lá, olhando os teus altares, como aqueles que habitam continuamente na tua casa, Senhor. Louvar-te-ão continuamente. Anseio. O que é isso aqui? Isso aqui é fome. Fome de estar na presença de Deus. Meus amados irmãos,
Meus amados, quem tem fome pela presença de Deus, ele ama todas as coisas que são relacionadas a Deus. A casa de Deus, a obra de Deus, a adoração a Deus, a oração, a presença. Ele ama. Ele busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não me diga que um crente que não ama a casa de Deus, ele ama a Deus, porque não ama. Não me diga que um crente que não ama os seus irmãos e está com seus irmãos, que ele ama a Deus, porque se ele não ama aos seus irmãos, os quais ele pode ver, como poderá amar a Deus se ele não vê? Anseio pela presença, anseio pela casa de Deus. Aqui no versículo 5, o salmista vai dizer que bem-aventurado é o homem cuja força está em ti. Isso aqui, ó, olha bem aqui para mim. Bem-aventurado aqui é o crente que ele supera as dificuldades, o desânimo, para poder ir na casa de Deus adorar. Isso aqui isso fala de dependência. Dependência. É o crente que ele coloca a sua confiança em Deus, ele vive na dependência de Deus. E o salmista vai dizer aqui que bem-aventurado é esse crente, cuja força dele está em Deus, cuja força dele é Deus. Que ele faz de Deus a sua força, que ele coloca em Deus a sua confiança, que ele depende de Deus, que ele depende da graça de Deus, e ele sabe que ele vem para o culto porque a graça de Deus permite isso. A graça de Deus fortalece. A graça de Deus dá essa condição. É pela graça, não é pela nossa própria capacidade. Mas se você quiser, Deus pode te dar. E o salmista vai dizer: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, o homem que depende de ti, o homem e a mulher que confia em ti, que te busca porque confia em ti, que anela a tua casa, a tua presença porque confia em ti, porque faz de ti a força dele. Tem muita gente que já não anela mais a casa de Deus porque não confia mais em Deus. Porque não faz mais de Deus a sua força. E ele continua dizendo, no versículo 5, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Aqui fala do crente que se deleita nos caminhos do Senhor, que ele faz de tudo para colocar a sua vida, o seu coração, de acordo com os caminhos do Senhor. Um crente que ele tem um coração, tem os caminhos de Deus no seu coração, que ele compreende bem a vontade de Deus, ele tem prazer de estar na casa de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Anseio pelo templo, pela casa de Deus. Isso aqui é muito especial. Ainda no versículo número... Agora vamos para o versículo número 6, que diz assim, ó, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche também o quê? Os tanques. Agora eu quero que você olhe para cá. Isso aqui fala do crente que ele coloca em Deus a sua força, que ele se deleita nos caminhos do Senhor e que por isso ele consegue superar as dificuldades e o desânimo para poder ir à casa de Deus para adorar a Deus. Existiam 3 festas anuais que o israelita tinha a obrigação de comparecer nela. Ele tinha que ir. O templo ficava em Jerusalém. E aí o israelita se movia de todo o país, todos os cantos do país, pelo menos
3 vezes por ano, nessas 3 festas, eles tinham que ir. Só que eles não faziam aquilo como sendo obrigação. Aquilo não era pesado. Olha bem aqui. Rapaz, é culto terça. Aí, círculo de oração na quinta. Aí tem culto de oração na sexta. Aí tem que levantar domingo de manhã para EBD. De noite tem culto. É culto demais. O israelita tinha que caminhar quilômetros para poder ir para o templo. Pelo menos nessas 3 ocasiões. Mas aquilo não era pesado. Eles superavam aquilo para ir adorar a Deus. E o que o salmista está falando aqui é isso. Ele está falando dessa expectativa dele pela casa. Eu queria estar lá, eu queria ir, eu queria poder te adorar no teu templo. Eu tenho um anseio, porque são amáveis os teus tabernáculos. E muitos vinham, olha para cá, muitos vinham caminhando. E eles tinham que passar por lugares, por vales difíceis. No caminho que eles percorriam para chegar lá no templo, eles iriam passar por lugares secos. E muitas vezes, correndo até o risco de morrer, por falta de água na estrada. E esse vale aqui, e aí o que é que eles faziam? O texto está falando aqui do Vale de Baca. Vale de Baca, que é também chamado de Vale das Lágrimas. Vale das Lágrimas. O que é que eles faziam? No caminho, eles cavavam nesses lugares, às vezes esse vale aqui, ou outros vales pelos quais eles passavam para poder chegar lá, tinham estações que estavam cheios, que não, praticamente intrafegável. Quando vinha outra ocasião, estava seco demais, cheio de valas, seco demais. E aí eles tinham que ir na estrada para se prevenir, indo para o templo, para não morrer de sede, eles cavavam poços. E aqueles poços ali serviriam tanto para eles, como para os demais que estavam vindo ainda pelo caminho, que também estavam viajando, caminhando para ir para o templo. O poço enchia, outras ocasiões, do céu Deus mandava a chuva enchia e ficava aquele reservatório de água. Quando eles iam caminhando nesse vale difícil, o vale de Baca, que é o texto que a Bíblia aqui é o vale que a Bíblia vai chamar aqui, eles se preveniam. O significado de Baca, ou Vale das Lágrimas, é exatamente esse aqui. Lugar difícil, doloroso, lugar de sofrimento. Isso nos mostra que eles passavam por lugares difíceis, lugares que eram para eles dolorosos de caminhar por ali, por causa do peso da viagem. Mas eles passavam por cima de tudo isso aí. Eles não diziam, não, show, para nós chegar lá em Jerusalém, meu amigo. E aquele vale de Baca, Vale das Lágrimas. E a dificuldade para chegar lá, sede. Se não tiver cheio os poços. Eles não usavam aquilo dali como desculpas para não irem à casa de Deus. Por que eles não usavam como desculpa? Porque eles tinham boa vontade. Eles tinham boa vontade. E eles diziam, bem-aventurado é o homem que confia em ti, cujo coração estão os teus caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, ele está dizendo, olha, o que confia em Deus, o que tem seu coração aplanado, o que tem expectativa, ele vai passar pelo vale de Baca, pelo vale das lágrimas, pelo vale das dores, pela dificuldade. A estrada para chegar lá vai ser ruim, o caminho para chegar lá vai ser difícil. Mas eles passavam por cima daquilo, porque eles tinham o quê? Eles tinham boa vontade. E aí o salmista vai dizer aqui
Ele passa pelo vale, mas lá no vale eles cavam o poço. Ó. Faz do vale uma fonte. E a chuva enche também os tanques. Vamos passar, mas vamos cavar poço para beber. Os que vêm atrás bebem também. Chove, enche de água. E não é por isso que nós vamos deixar de ir para o templo para adorar a Deus. E aí? Por que eles não tinham desculpas para vir para o templo? É porque eles tinham boa vontade, expectativa. Quantas e quantas desculpas os irmãos hoje em dia não utilizam para não vir para o templo? Antes, quantos e quantos irmãos aqui, ainda aqui na Lagoinha, já ouvi muitos testemunhos desse tipo aqui. Atravessar Garapé cheio, na lama, de pé, caminhando aí um dia todinho para chegar num culto. Ia ou não ia? Ia. E a bênção? Pois é. Então, atravessavam um garapé, estrada de lama, de chão, lama na canela, mas eles iam. E às vezes passavam a noite todinha comendo bolo de puba, dando glória a Deus. E as irmãs cantando 3 dias, os irmãozinhos com violão, sem caixa de som. Mas iam por quê? Expectativa. Iam por quê? Boa vontade. Passavam por cima das dificuldades. Aí hoje tem moto, tem carro, aposento. E tinha uns que diziam, qual é a desculpa? Não vou não, tenho que trabalhar até não sei que horas. Bocado aposentado. Só dando glória a Deus, aleluia, não vem para o culto. Dando glória a Deus, aleluia, lá. Sabe quem é que se alegra com isso? O diabo. É o diabo. Quero saber, essas desculpas de um coração desinteressado, Deus não aceita. Um coração que não tem expectativa vai encontrar muitas desculpas para não congregar. Mas um coração que tem boa vontade diz, o qual passando, nós vamos passar pelo vale de Baca. Cavar poço, vai vir chuva, vai encher, mas não é isso que vai nos atrapalhar de chegar lá não. E veja o que é que vai dizer o versículo número 7. Diz assim, ó, vão indo de força passando por cima dos desafios, sem ter desculpa, enfrentando a estrada, passando pelo vale. Por quê? Porque o coração está incendiado, movido pelo anseio, pela expectativa de adorar a Deus, de estar no templo, de aprender de Deus. Ele diz, passa pelo vale de Baca, vão indo de força em força, até que eles chegam lá. Veja o que é que vai dizer aqui o versículo finalzinho do versículo 7, que diz assim, ó, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Quando chega no dia, eles aparecem lá, estão lá. Das mais diferentes regiões do país, eles se movimentam, atravessam os vales, caminham de dia, de noite, mas chegam em Sião e cada um deles aparecem lá perante Deus. É uma geração que não tem prazer pela casa de Deus, mas tem tempo para estar observando, vendo, se alimentando das mais nefastas iguarias do diabo. Nesse mundão que hoje está na mão. É um povo apressado demais, não tem paciência de ouvir um áudio de 1 minuto. Às vezes uma mensagem do pregador de 5 minutos, o cabo não tem paciência de ouvir. Mas assistir besteira na televisão, passa que a gente nem vê. Dá 9 horas, já tem crente olhando. O culto demora demais. Mas vão assistir um seriado, uma série de não sei quantos mil capítulos. Meus amados, nós precisamos ter anseio pelo templo, pela casa de Deus, pela congregação. Veja o que é que diz aqui o versículo número
8, ele vai dizer: Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, me inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Porque a casa de Deus, o templo, é lugar de oração, irmão. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Ele está falando, a minha casa, ele está falando do templo. A minha casa será chamada casa de oração. Me inclina, Senhor, os teus ouvidos, a minha oração. Eu quero estar na tua casa. Eu anseio a tua casa, os teus átrios. Versículo 9 ele diz: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Ungido aqui pode ser uma referência ao rei. Porque vale mais um dia nos teus átrios. Eita! Isso aqui é muito lindo. Vale mais um dia nos teus átrios do que 1000, do que em outra parte 1000. Mas só fala isso aqui: um coração que ama a Deus. Porque tem gente que é o contrário. Vale mais um dia, vale mais 1000 dias, ou vale mais um dia no mundão do que 1000 dias na casa de Deus. Tem gente que pensa assim. Já o salmista, que tem anseio pelo templo, ele diz: mais vale um dia. Eita, coisa linda. Mais vale um dia em teus átrios do que 1000 em outro lugar. E ele continua dizendo o seguinte. Leia comigo o versículo 10. A parte B do versículo vai dizer assim: preferiria estar à porta, aonde? Do que habitar nas tendas da impiedade. Ele está dizendo o seguinte: eu preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da iniquidade. Ele está dizendo o seguinte: eu preferiria, olhe para cá, eu preferiria a menor das funções na casa de Deus do que a maior das posições na tenda ou nas tendas da impiedade. Olha bem aqui, ele está dizendo: eu prefiro estar na porta. Eu prefiro a menor das funções, das posições, na casa de Deus do que a maior das posições nas tendas da impiedade. Ele está dizendo: eu fico satisfeito somente em ser porteiro da casa de Deus. Eu, para mim, ficaria satisfeito somente em ser porteiro da casa de Deus, do que um príncipe nas tendas da impiedade. Ele está dizendo: eu prefiro estar na porta da casa de Deus do que estar sendo um príncipe nas tendas da impiedade. Isso aqui, irmãos, olha, literalmente, olha bem aqui para mim. Literalmente isso aqui, o significado aqui é estar deitado à soleira da porta. Olha como é bonito isso aqui. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Ele está dizendo: eu prefiro estar deitado na soleira da porta da tua casa do que estar sentado nas posições mais altas em qualquer lugar, nas tendas da impiedade. Você sabe onde é que ficava isso aqui? Quem sentava na porta lá? Era onde ficavam os mendigos. Quem está me ouvindo aí? Era onde ficavam os mendigos, os pobres. A Bíblia diz, se você ler Atos 3 e 2, que Pedro e João estavam indo para o templo. Eles encontraram no templo, na porta lá do templo, quem? Quem? Lá um paralítico que estava, um esmoléu. Sentado aonde? Na calçada, lá na soleira da porta. Ele está dizendo: Senhor, eu prefiro ficar sentado lá, na soleira da porta, lá do lado de fora. Porque para mim isso não importa. Eu estar sentado lá, para mim isso já me satisfaz. Eu já estou satisfeito. Tem gente que... Eu conheço gente que ele só vem para o culto, ele só congrega se o pastor der um cargo para ele, uma função. Ele quer ser pregador, ele quer ser o dirigente, ele quer ser o líder. Não quer ser porteiro. O salmista está dizendo: eu quero ser um porteiro. Prefiro estar lá, na porta.
Para mim já é o bastante, Senhor, já é o bastante estar lá na tua casa, nos teus átrios. Aleluia. Uma coisa pedi ao Senhor, disse o salmista Davi. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor por longos dias, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Não importa a beleza do templo, se é bonito ou se não é, se tem estrutura luxuosa ou não, simplicidade. O que traz a beleza para o templo é a presença de Deus. Porque o anseio pela casa de Deus não é a estrutura, é o Deus da casa, é o Deus da casa. E ele continua para finalizar. Porque o Senhor, Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Se um crente não tem expectativa pela casa de Deus, ele tem expectativa pelo céu? Tem? Tem não. O coração vai estar cheio do mundo. Eu não estou me referindo aqui àqueles que querem, mas não podem. Eu estou me referindo àqueles que podem, mas não querem. Aqueles que não conhecem Deus, que não têm fome, foram alcançados por Deus, mas ficam inventando as maiores desculpas. Não vou lá não. O pastor lá prega tão assim. Quem que vai estar? O pastor vai estar lá. Não, irmão, quem vai dirigir o culto é o irmão fulano e tal. Não, aquele somzinho é fraquinho demais. Não, serenou 3 horas da tarde, eu não vou não, serenou 3 horas da tarde. Aí começa a inventar, não, eu tenho que, cheguei tarde do serviço, vou ter que lavar a roupa, vou ter que arrumar a casa. Aí vai inventando, mas isso aí é porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está, é porque ele está cheio das coisas dele e vazio das coisas de Deus. Porque quem ama Deus, ama a casa de Deus. Independentemente se ela seja de barro ou de coberta de palha. Eu, tempo bom, quando eu me congregava lá na Serra do Gerônimo, menino, eu me lembro, casinha de barro, banco só uma taubazinha com uma furuquilhazinha, um negocinho para segurar o banco, nós dando glória a Deus, um triângulozinho. Me lembro que lá nós, na nossa banda lá, sabe o que nós fazíamos? Pegava aqueles vidros de álcool, enchia de milho, fazia um maracazinho. Então, aprendi a tocar a bateria na bateria de... O couro, a pele da bateria era couro de vaca. Você passava a mão assim e ainda sentia o pelo ainda. Bem pintadinha, a bichinha verdinha, bonita. Animado. Sentindo a presença de Deus, tendo o prazer de congregar com os meus irmãos e de ser alimentado, porque é aqui que o crente ora, porque é aqui que o crente adora, é aqui que o crente é alimentado, é fortalecido, de força em força, ele vai indo, e Deus vai o fortalecendo. Os benefícios de congregar, vem um refrigério, a renovação. Quantas e quantas vezes o crente chega caído, fracassado, angustiado, triste, e volta para casa restaurado, fortalecido, alegre, animado pelo Espírito Santo, renovado, as promessas de Deus no seu coração, na expectativa da vinda de Cristo. Nós precisamos ter anseio pela casa de Deus e valorizar a nossa congregação. O escritor vai dizer o seguinte: não deixando a vossa congregação como é costume de alguns. Eles não congregam aqui, mas estão congregando no Facebook lá com... Eu não vou nem dizer. Eu quase que eu dizia que era o Satanás, mas eu não vou nem dizer não. Temos que ter prazer, irmãos, é pela casa de Deus. É ouvir os pastores que Deus, o Senhor Deus nos dá. Pregar a palavra pura, genuína, a Bíblia. E sermos alimentados com esse alimento vivo, puro, esse alimento que desceu do céu. Amém?